Desculpas, mas, como eu não vejo, eu poderia ver pelo celular, mas dá muita microfonia, mas às vezes acontece, esse aspecto. Na hora que eu mudei de tela lá, provavelmente parou a apresentação e eu não percebi. Mas, vocês precisam ser rápidos para me avisar, porque eu não tenho o controle sobre isso, né. Eu não tenho como controlar isso por causa dessa questão de que quando você apresenta, você não consegue ver, a tela fica bloqueada. Mas tudo bem, vamos corrigir. Então voltando aqui, eh, eu comentei para vocês, nós estamos avaliando a a questão de um patrimônio, de um bem ativo, e nós usamos um exemplo muito simples, até com relativamente de um custo de patrimônio muito baixo, né, para poder ilustrar esse conceito de manutenção e como ele é abrangente, né. A manutenção não é só o mantenedor que cuida, a manutenção ela envolve a participação de todos, não só de quem tem, eh, essa responsabilidade de manter, como quem opera, né. Então, nós usamos esse exemplo de uma faca que é usada por um pescador que trabalha no litoral. Uma faca normalmente é uma faca de ferro, de aço especial para isso, né, para corte, mas normalmente o aço sofre essas agressividades do meio ambiente. Então, de cara eu falei para vocês que independente, nosso bem aqui é uma faca, mas se você pensar numa máquina, né, quais as maneiras que ela é operada, e pode ser operada de maneira diferente, e cada vez que eu opero ela diferentemente de um outro operador, eu posso induzir erros e, como consequência, ter problemas de manutenção. Então, condições de uso diferentes, vai me trazer necessidades de manutenção diferentes. Então, há esse cuidado hoje de que as empresas busquem, a padronização das operações e condições de usos, diferentes, mas para situações diferentes, para uma mesma situação operar da mesma forma. E também cuidar dessa questão da criticidade. Uma mesma faca, se for usado por um pescador ou se for usado por um caçador, são situações diferentes, onde que a faca para um pescador tem uma agressividade do meio ambiente maior do que a agressividade que o caçador tem lá no meio do mato. Os 2 têm que cuidar igualmente, né, condições de uso são diferentes, mas os cuidados são, tem que haver do mesmo jeito. Então, essa atuação da água salgada e essa maresia, afetam o ciclo de vida útil dessa faca, e se ele quiser aumentar esse ciclo de vida útil, tem que tomar algumas ações, né, lavar depois de usar, enxugar, não deixar úmido, lubrificar, fazer na verdade não seria uma lubrificação, seria mais uma preservação, o fio da faca. Então esses cuidados nós chamamos especificamente para esse patrimônio de atividade de manutenção, para manter o ciclo de vida útil dessa faca, né. Bom, além dele lavar essa faca, além de enxugar, além de lubrificar, tem outras atividades que ele precisa fazer, mas não com tanta frequência. Lavar, enxugar e lubrificar, ele tem que fazer, diariamente, várias vezes, enquanto ele usar durante o dia. Mas tem outras atividades que ele não precisa fazer todos os dias. Por exemplo, se eu usar essa faca constantemente, o gume ou o corte dela, vai se desgastar com uma certa regularidade. Então,
para que ela funcione bem, eu preciso de tempos em tempos afiar essa faca, né. Eu preciso, além da limpeza e desse cuidado da lubrificação, eu tenho que ter uma frequência diferente para afiar, manter o fio de corte dela funcionando, né. Então, aqui temos um outro conceito, que frequências e períodos diferenciados para atividades específicas de manutenção. Então, não são todas as ações que vão ser que devem ser feitas sempre. Tem que se avaliar qual é a melhor frequência para ser executada aquela ação. E, além disso, eu tenho que pensar que para mim afiar essa faca, eu vou precisar de uma ferramenta auxiliar. Vou precisar de uma pedra para amolar. Então, além da faca, se eu quiser ter um bom ciclo de vida útil, eu preciso pensar em ferramentas auxiliares para aumentar o ciclo de vida útil desse bem. Então, é um outro conceito que a gente precisa também pensar quando falamos em manutenção. Além do tipo de operação, além dos cuidados de operação, além da criticidade da máquina, além das ações de manutenções que nós vamos ter que fazer frequente e preservação, nós vamos ter que ter diferenciação nessas frequências de atividade. Tem atividades que precisam ser feitas em menos tempo do que as outras. E temos que pensar que para fazer essa atividade nós temos que ter ferramentas apropriadas, auxiliares, para poder, colocar um desempenho melhor nesse patrimônio. Eu não diria melhor, para manter o mesmo desempenho desse patrimônio. Então, a maniabilidade, ou seja, a facilidade de manusear, contém aspectos bastante, aspectos de conforto e de segurança. Então imagina, uma faca bem afiada, ela corta melhor, né. Então, se ela corta melhor, tem menos riscos para quem vai manusear uma faca. Se você tem uma faca que corta bem, não precisa você ficar, mexendo com ela e se sujeitando a, de repente, alguns riscos, né. Então, quem já viu o corte de peixe sabe como é que é. Então esse aspecto de segurança, ele vem associado se você estiver operando bem esse bem patrimonial, se você estiver cuidando bem desse serviço, desse patrimônio, esse aspecto de segurança vem associado, né. Ao contrário de que se você não tiver esse cuidado, você pode ter problemas de segurança, e aí pode se acidentar. Então imagine que, depois de um certo tempo de usar essa faca, o parafuso do cabo, né, talvez, não sei se quantos de vocês já viram como faz uma faca, mas é um composto, né, de um material, uma chapa de aço forjada, ou às vezes só laminada, depende, né. E uma vez que chega no determinado perfil, você precisa, fazer furos, né, para poder, fixar. Normalmente são parafusos, algumas facas são rebites, né, não são só parafusos. Mas imagine que isso pode acontecer, depois de um certo tempo, o cabo começa a se soltar, muito tempo de uso, e são materiais mais frágeis, realmente isso acontece. Então, e agora? Ele vai ficar segurando a faca sem o cabo, um risco de acidente? Não, não pode. Então, ele precisa se prevenir, né, ele precisa pensar que ele precisa se preocupar, pelo menos, com esses aspectos, que materiais são necessários para a continuidade
da operação do patrimônio que ele está usando. Então, será que se ele tiver uma faca, se as facas dele não são tão novas, são muito antigas, e tem constantemente essa questão aí de estar soltando o cabo, será que não era bom ter pinos e parafusos sobressalentes? A pessoa vai sair muito caro, é melhor comprar uma faca nova. Isso também é outra questão que ele vai ter que avaliar, né? Ou seja, no final de vida de ciclo de vida útil desse patrimônio, será que vale a pena ficar recuperando? Não é melhor comprar uma faca nova? Mas enquanto ele não chegar lá no final de vida útil desse patrimônio, para que haja uma continuidade das operações, ele precisa se preocupar em ter materiais sobressalentes importantes e materiais do próprio consumo dele, para que esse patrimônio não sofra descontinuidade de operação. Então, outros conceitos que envolvem a manutenção. Bom, o ciclo de vida útil de uma faca normalmente é algo em torno de 2 anos, considerando esse uso, né, frequente de um profissional que trabalha com uma faca dessa diariamente e várias vezes por dia. Então, um ciclo de vida útil de 2 anos. Ora, se nós cuidarmos da operação, realizarmos ações de manutenção, nos preocuparmos com a afiação do corte e cuidados de peças necessárias para a fixação do cabo, nós podemos dizer aí que essa faca pode se estender até 10 anos, ou seja, 5 vezes o ciclo de vida útil de um patrimônio. Eu posso prolongar ele, posso estender ele, né? Então, talvez um pequeno investimento. Ah, que pequeno investimento é esse, professor? Alguns panos reciclados ou mesmo um óleo usado fino para fazer a preservação, né? Não pode ser óleo com resíduos industriais, mas um óleo orgânico. O pescador pode proteger o investimento da faca e ter uma economia, né? Eu posso levar um período, estender esse período 5 vezes mais do que ele normalmente duraria. Isso é uma economia muito grande. Se a gente tentar, não quero aqui dar aula de economia, mas procurei só pegar alguns valores mais simples. Então, digamos que na ausência da manutenção, na ausência dos cuidados, o ciclo de vida útil dele seria 2 anos. Mas se a gente cuidasse, vai para 10 anos. Então, o pescador ia economizar, ele ia precisar comprar mais 4 facas, porque ele usou uma há 2 anos, e há 10 anos, a cada 2 anos precisaria de mais 4. Então, no final, ele teria que comprar 5 facas, né? No final. O valor de uma faca, R$ 100. 1 litro de óleo queimado, né? R$ 10 estimado. Um valor de um parafuso, R$ 5. Bem caro. O parafuso é bem mais barato. Então, vamos botar, botou aqui 2 parafusos, sei lá, 3, 4. Não é um custo muito alto. Então, o pescador gastaria, mais ou menos, se nós estivermos errado aqui na conta, alguma coisa parecida com R$ 125 em 2 anos. Agora, se ele não aplicasse esses conceitos de manutenção, vamos supor que ele não fizesse nada, ele é bem relaxado. E aí ele tinha que fazer, a cada 2 anos, comprar uma faca. A faca custa R$ 100, então ele teria que comprar 5 facas. 5 facas seria R$ 500. Então, em vez de ele gastar 125, ele vai gastar 500, exatamente porque ele não cuidou da manutenção. Nós estamos falando de uma faca que custa R$ 100. Dá para a gente imaginar uma máquina que custa 5 milhões.
quanto que se eu não gastar de manutenção, quanto que eu vou ter que gastar para comprar uma máquina nova em que período? Então, o conceito de manutenção, ele é bem abrangente. A função, na verdade, nem conceito, né? A função da manutenção é algo muito maior. Não envolve só as atividades de manter, envolve também as atividades de saber operar, de saber conservar, de saber cuidar, para que o meu bem patrimonial me gere o desempenho que eu preciso e a economia que eu preciso, né? Então, comparando, né, aquela conta que a gente fez, em vez de gastar 125, R$ 130 com manutenção, sem manutenção eu gastaria 500, considerando se nós estamos certos, né, desse ciclo de vida útil de uma faca igual a 2 anos. Podemos, podemos estar errados nesse período, mas isso foi, pelo menos, o que a gente pesquisou a respeito, né? Então, há uma diferença muito grande de investimento nesse aspecto. Então, os cuidados com esse patrimônio, que no caso aqui é uma faca, ele aumenta bastante o ciclo de vida útil e aumenta bastante a fiabilidade, que é a confiabilidade. Com isso, com essa manutenção, o pescador ele vai ter uma faca sempre em boas condições de uso, né? Pelo contrário, se ele não cuidar, ele vai ter situações precárias de uso, vai ter um trabalho sem qualidade, está sujeito a se acidentar, né? Além disso, vai ter um prejuízo financeiro, né? Pela falta, imagine se ele depende da faca, se em determinado momento a faca falha, então a atividade profissional dele vai ficar parada, porque ele tem que sair e comprar uma faca nova. Então, todos esses aspectos pesam na funcionalidade. Ficar um tempo sem pescar, vai ter que pedir uma faca emprestada, ou de repente não tem dinheiro, vai pedir emprestado, vai precisar comprar, cobrar juros, pagar juros. Então, pensa num sistema operacional, agora extrapolando para um outro ambiente, uma empresa, uma máquina parada, sem produzir, não tem como pedir uma máquina emprestada. Para comprar uma máquina vai depender de capital, investimento, juros. Então, tudo isso pesa numa indústria, tudo isso pesa numa casa, tudo isso pesa num carro, tudo isso pesa num celular, tudo isso pesa numa escova de dente, tudo isso pesa em qualquer patrimônio ativo, bem ativo que você tenha. Quando a faca chegar ao fim do seu ciclo de vida útil, o pescador estará preparado para isso, ou seja, porque ele, com um pequeno investimento, conseguiu manter esse bem patrimonial todos os dias. Ok? Então, assim, resumidamente, do que a gente viu, nós temos 4 grandes cuidados ou 4 grandes consequências. A manutenção desse bem patrimonial, ele tem a importância não só das ações a serem executadas, como que frequência elas serão executadas, bem como quais materiais e quais somente materiais de sobressalente e até mesmo de consumo são necessários para manter esse bem patrimonial funcionando. Esse bem patrimonial precisa ser bem operado, né? E não é para todas as máquinas que eu preciso ter manutenção, eu preciso perceber essa criticidade,
desse bem e desse ativo, e também a importância dessa operação influi bastante. A questão econômica é outro aspecto que pesa bastante em relação ao bem patrimonial, em relação ao quanto você vai fazer de manutenção. A gente não fez esse exercício, mas imagina, a faca custa R$ 100 e eu gasto R$ 50 de manutenção. Será que vale a pena ficar fazendo manutenção? Não é melhor comprar uma outra faca nova? Né? Então, esse custo, essa avaliação constante de não só perda de operação, mas como custo de manutenção, é um exercício constante a ser feito no bem patrimonial. E para que ele possa ser operado com toda segurança humana e patrimonial, nós temos que ter essas ações de manutenção e esses cuidados bem assegurados para manter esse bem patrimonial. Então, assim, pessoal, a gente fez uma comparação de um patrimônio bem simples, mas que dá para a gente extrapolar essa mesma função para um bem patrimonial muito maior e de maior investimento, mas que os cuidados e as preocupações têm que ser as mesmas. Cuidado da operação, cuidado com a manutenção e principalmente a parte econômica, né? Tudo isso acaba influenciando aí na